E aí pessoal, tudo certo? Então, estamos de volta aí para a semana 12, né? Nessa sequência nossa de conteúdos aí online. Não tenho o que fazer, né? Mais uma vez fica aqui a dica para você. Todo mundo está na mesma. A sua vantagem é que você tem essa estrutura que o App está disponibilizando, né, de aulas tanto de manhã quanto aulas gravadas, enfim. Veja bem, essa semana foi definido pela instituição, em função de ser feriado quinta e sexta, em função também de dar uma reduzida, porque essa aula ela rende muito mais do que a aula de sala de aula, né? Você não tem que fazer o quadro. Muitas vezes você não tem aquelas perguntas de alunos que você conhece muito bem, algumas perguntas que tomam bastante tempo, então a gente deu uma freada essa semana, a semana de revisão. E nós vamos fazer uma revisão de ligações químicas e soluções, certo? As duas partes mais importantes de soluções para o Enem eu vou fazer a revisão com vocês aqui, que é a parte de ppm, ppb, né? Que cai muito na prova, e percentual massa-massa, massa-volume, é o que nós vamos fazer, certo? Bom, a primeira coisa aqui, nós vamos, né, começar com tranquilidade fazendo a sequência. Primeiro nós vamos fazer umas questõezinhas de ligações químicas, certo? Bem tranquilas, de identificação da ligação, como o Enem gosta. A pólvora, uma invenção revolucionária descoberta em 1044, teve grande impacto nas civilizações. Uma reação que pode representar a explosão da pólvora provocada por ignição é nitrato de sódio mais enxofre mais carbono, produzindo sulfeto de sódio mais N2 mais CO2. Então, todo o impacto gerado pela explosão, como é que você aciona o processo de uma pólvora ou de uma explosão? Você aciona esse processo com energia chamada de energia de ativação, que é a energia necessária para a reação acontecer. Você pode ter uma faísca, você pode ter o calor, você pode ter uma descarga elétrica, certo? E esse impacto gerado pela explosão, ele é gerado principalmente pelo deslocamento do ar, né? Então você vê aí, o homem-bomba, uma situação em que a bomba foi detonada, o impacto gerado, né? Os males provocados por essa explosão são gerados pelo calor, é óbvio, né? É uma reação exotérmica, ela libera calor, essa reação é uma reação altamente exotérmica. É claro que hoje, né, você tem explosivos muito melhores do que a pólvora. Você tem a nitroglicerina, você tem o trinitolueno, que é o TNT, você tem o C4, que é o explosivo plástico fabuloso, todos com reações altamente exotérmicas. Mas enfim, aqui nesse caso, os principais constituintes desse processo, o que faz essa pólvora gerar muito calor é a reação, e o deslocamento do ar é gerado por esses dois gases aqui, ó, o N2 e o CO2, que são formados. Não haviam gases, e agora você tem dois gases sendo gerados no processo. E esses gases vão expandir, né? Essa expansão é feita por esse volume gasoso que é gerado. É correto afirmar: o nitrato de sódio é um composto estabilizado por ligações metálicas. O nitrato de sódio, ele tem ligação iônica, porque o sódio é da família 1A, nitrogênio 5A, oxigênio família 6A. Nós vimos que a ligação entre um fraco e um forte, entre um metal e um ametal, é iônica, então ele não é estabilizado por ligações metálicas, ok? Tudo bem. B. O sulfato de sódio apresenta ligações covalentes entre os átomos de sódio e enxofre? Não, a ligação aqui é iônica, porque é um A com 6A. Letra C. O monóxido de carbono é uma molécula que apresenta ligações covalentes polares entre seus átomos? Certo, pessoal. São ligações covalentes porque o carbono é 4A e o oxigênio é 6A, forte com forte. Eles fazem parte daquela brincadeirinha que nós fizemos, que é fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. A partir do momento em que você tem elementos fortes com fortes ali, né? Então vou abrir uma caixinha aqui para a gente poder colocar
você não lembra lá, aquela regrinha do fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Viu lá? Esses são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, são os elementos fortes da tabela. E você pode ver que dentre esses elementos nós temos o oxigênio, o nitrogênio, né, o flúor, e aí, enfim, monóxido de carbono, C e O. O C faz parte da regra e o O também, então a ligação entre eles vai ser a ligação covalente. Por que essa ligação é polar, pessoal? Toda ligação formada entre elementos diferentes, ela vai ser polar, certo? Por exemplo, uma ligação do O com O dupla com O. Essa ligação é apolar, porque ninguém puxa, ninguém puxa. Eles são iguais. Agora, a ligação C dupla com O, e aqui no meiozinho vai ter também uma dativa do O para o C, essa ligação tem elementos diferentes. Elementos diferentes, o oxigênio puxa mais, fica um pouquinho mais negativo, e o carbono fica um pouquinho positivo. Por quê? Porque o oxigênio vai ficar mais forte, ele é mais forte do que o carbono. Não a ponto de arrancar. Se fosse a ponto de arrancar, seria ligação iônica. Só a ponto de aproximar um pouco mais os elétrons nessa sociedade. Vou fazer uma sociedade com alguém, só que eu sou mais rico do que o cara. Dá pra ver, né? Aí o que acontece? Eu chego e falo, meu irmão, seguinte, na nossa ligação eu vou comandar a parada, eu vou ficar próximo do dinheiro. Então eu vou ficar um pouquinho negativo, um pouquinho mais forte do que ele, certo? Então, resposta letra C. O gás nitrogênio é um composto iônico, nem pensar, né, pessoal? Nitrogênio com nitrogênio, né, esse composto é covalente, ele vai ser ligação apolar e composto apolar. Na próxima semana a gente vai ver geometria e polaridade dos compostos. O Na2S é uma molécula? Não, é um composto iônico, 1A com 6A. Perfeito? Tudo bem. Questão 2. A formação de ácido nítrico na atmosfera durante a noite ocorre a segunda reação, né, chamada chuva ácida, um dos componentes da chuva ácida. O NO2, que é formado aí no ambiente principalmente como poluente, né, os automóveis, indústrias. Aí você tem uma das possibilidades aí é ter o ozônio envolvido, mais a água, formando HNO3 mais O2. Ele está querendo dizer aqui, nessa questão, que esse seria um processo natural, perfeito? Porque o ácido nítrico pode ser formado naturalmente ou artificialmente, é igual ao ácido sulfúrico, é igual ao ácido carbônico. Você tem processos naturais que o próprio ambiente gera e que eles são alterados pelo homem, perfeito? É incorreto afirmar, você sabe que isso não poderia ser questão do Enem, né, pessoal? Que é uma questãozinha de vestibular, porque o Enem não tem incorreto. A. O oxigênio O2 apresenta ligações covalentes polares? Não, já acabei de mostrar na questão anterior. Já essa resposta que ele quer é incorreto. A ligação O2 é uma ligação de dois elementos iguais. Ninguém puxa nem para um lado nem para o outro. Essa ligação não é polar, ela é apolar. Então, resposta letra A. Como a gente nunca acredita na letra A, nós nunca acreditamos na letra A. Você vai sempre querer fazer o resto, né? B. Na molécula de água existem duas ligações covalentes polares, tá certo? Como é que vai ficar a estrutura da água? A estrutura da água, ela vai ficar assim, ó. Ela fica H, né? H, uma ligaçãozinha O, uma ligaçãozinha H. É claro que ela fica um ângulozinho, né, que depois a gente vai ver, 109 graus. Mas essa ligação do O com H é polar, do O com H é polar, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Letra C. O ácido nítrico apresenta apenas ligações covalentes dativas? Impossível. Não, desculpa. O ácido nítrico apresenta apenas ligações covalentes e covalentes dativas? Está certo. Na estrutura do ácido nítrico, você vai ter, né, tanto ligações covalentes porque você estabiliza o nitrogênio perfeitamente, mas o hidrogênio você não consegue estabilizar. Eu coloquei aqui, ó. Essa é a estrutura do ácido nítrico. A estrutura do ácido nítrico, você tem
o O fazendo uma ligação dupla com o N, aí estabiliza esse O. O N fazendo uma simples com o O e o O uma simples com o H. O O fez suas duas, o H fez sua ligação e o nitrogênio fez as suas 3 ligações, porque ele é da família 5A. Se ele é da família 5A, ele precisa fazer 3 ligações para chegar a 8. Fez uma simples e uma dupla. Mas aí faltou um Ozinho. Esse Ozinho ele empresta um par de elétrons, que é a dativa, né, que nós aprendemos, e fica todo mundo estabilizado. O detalhe todo é que, por que está representado assim? É porque você tem a estrutura de ressonância, a dupla e a dativa ficam mudando de posição. Aqui é dupla, aqui é dativa. Agora aqui é dupla, aqui é dativa. Dupla dativa, você não sabe mais quem é a dupla e quem é a dativa, ok? Por isso que é chamada estrutura de ressonância, essa alternância entre dupla e dativa. Então, tá certo também. O gás oxigênio apresenta ligações covalentes apolares, certo? O gás oxigênio, a ligação é uma covalente dupla e ela é apolar, porque é O com O. O ozônio apresenta ligações covalentes em sua estrutura, certo? Aqui o ozônio, ó. Essa é a estrutura do ozônio. Ele faz uma dupla com o O, estabiliza o O e o O, e aí ele empresta um parzinho de elétrons para esse O, que é a dativa, e estabiliza o O também. Essas duas ligações ficam mudando de posição o tempo inteiro. Também tem estrutura de ressonância, ok? Então, é isso aí. Eu mostrei também a estrutura, não é falado no texto, mas a estrutura do NO2 fica dessa forma. N dupla com O, estabiliza o O. N dativa para o O, estabiliza o O emprestando um parzinho. E o N fica estável só com 7 elétrons. É uma exceção. Algumas vezes, alguns compostos fogem à regra, ou seja, são exceções, são anomalias do octeto, e o NO2 e o nitrogênio fica estável com 7 elétrons e não com 8. Estranho, né? É porque ele dá preferência para estabilizar o oxigênio, que é mais eletronegativo. Faz uma dupla, resolve o problema de um O. Faz uma dativa, resolve o problema do outro O. Perfeito? Mas ele não resolveu o problema dele. Mas é assim que funciona, é a química, né? É a natureza, enfim, só temos que explicar. Tudo bem? Perfeito. Aí nós temos também agora a questão número 4, que é o seguinte: os átomos da molécula de CO2 estão unidos por... Fácil, né, pessoal? A molécula de CO2 está aqui, ó. O carbono precisa fazer 4 ligações. Faz uma dupla com o O, faz uma dupla com outro O. Estabilizou o carbono e o oxigênio. Então, quantas ligações ele faz? 2 ligações covalentes polares duplas. Perfeito? Por que 2 ligações covalentes polares duplas? Volta para lá. Uma dupla de um lado, uma dupla do outro, uma sigma e uma pi, uma sigma e uma pi. Você aprendeu com o Jorginho na orgânica, comigo na inorgânica, que a simples é uma sigma, que a dupla tem uma sigma e uma pi, e a tripla tem o quê? 2 pis e uma sigma, né? Ok? Não importa a ordem, mas são 2 pis e uma sigma. A partir do momento que os elementos são diferentes, a ligação química entre o O e o C é polar, entre o O e o C é polar. A molécula é outra história. Aí nós vamos ter que ver um pouquinho de resultante de vetor, né, de ângulo de ligação, é outra história, próxima aula. Mas aqui a ligação entre o C e o O é ligação dupla polar, dupla polar. Então a resposta, letra A. 2 ligações covalentes coordenadas dativa. Coordenada já é dativa, né? 4 ligações polares. 4 ligações. Aqui pode confundir. 4 ligações covalentes polares duplas. Seriam 4 ligações covalentes, daria certo, né? Que são 4 ligações covalentes. Mas são 4 ligações covalentes. 2 sigmas e 2 pis. Ok? Bom, enfim, não é isso que ele está falando. Resposta, letra A, 2 ligações covalentes polares duplas. Você tem a ligação covalente simples, a ligação covalente dupla, a ligação covalente tripla.
Essas são covalentes comuns. Você tem a ligação covalente dativa, que é chamada também de coordenada. Perfeito? Isso aí. Nós não fizemos essa, vamos voltar aqui na número 3, eu pulei, né? Uma questão do Enem, tá vendo? Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar, durante os processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. Existe uma regrinha que diz semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. O que acontece? O óleo é apolar, a água é polar. Pires, como é que funciona o detergente ou o sabão? Eles têm uma estrutura que é uma cauda apolar e uma cabecinha polar. Então, essa cauda toda que está aqui, ó, tudo esse número que está aqui gigante, são 16 carbonos com mais um, 17, é a parte apolar dele. E essa cabecinha que está aqui, ó, é a parte polar dele. Tudo bem? Na hora que ele interage, ele forma a chamada micela. A micela é cabecinha voltado para a água, corpo virado para o sabão, certo? Então ele vai fazer isso. Ele vai, eu vou abrir aqui uma caixinha para te mostrar. Então ele faz assim, ó. Ele deixa esse aqui é a parte, aqui na cauda dele é a parte da gordura. Ele deixa o corpo dele, que é a parte dos carbonos, ó, a parte dos carbonos ele deixa voltado para a gordura. E a cabeça dele, que é polar, ele deixa voltado para a água. Ele faz isso, né, o sabão faz isso. Então, corpo virado para a gordura, semelhante dissolve semelhante, a parte apolar virada para a parte apolar, e a cabecinha, que é polar, virado para a água, que também é apolar, que também é polar. Polar, polar, apolar, apolar, ó. Apolar, apolar, essa parte toda. Cabeça, que é polar, virada para a água, que também é polar. E ele forma a chamada micela. E aí você tem o semelhante, isso é igual a chamada micela. Tudo bem? Mas assim, é só para figurar, a questão está falando sobre outras coisas aqui. Essa parte de micela, do semelhante dissolve semelhante, daquela gotinha de gordura. Você vê que, por exemplo, você pega a gordura em casa, pega a gordura e joga água, não mistura. Aí você joga o sabão, fica aquela coisa esbranquiçada. Você acabou de formar as micelas, certo? E aí você vai conseguir dissolver isso melhor. Tudo bem? Perfeito. Aí, o sabão apresenta ligação covalente entre o átomo de oxigênio e o átomo de sódio? Não, é porque aqui não mostra o sódio, tá? Mas se você... porque é assim que é representado. Mas você poderia ter também o sódiozinho aqui na frente, né? Então, caramba, Na. Então você teria o menusinho aqui em cima para o oxigênio e o maisinho aqui para o sódio, que seria essa parte do composto iônico. Então isso aqui seria a parte iônica do composto entre o O e o Na, porque o O é da família 6A e o Na é da família 1A. Perfeito? Então está errado. B. O ácido carboxílico mostrado apresenta ligações covalentes polares entre o átomo de carbono e o átomo de oxigênio. Perfeito. Esse ácido carboxílico aqui, ó, de cadeia longa, certo? Que tem um total de 18 carbonos, ó, 1 com mais 16, com mais 1, total 18. A ligação entre o oxigênio e o carbono, entre o oxigênio e o hidrogênio, é uma ligação covalente polar. Perfeito? Todos os compostos mostrados só apresentam, esse só elimina, porque esse composto tem ligação iônica. O sabão apresenta ligações metálicas, totalmente errado, né? E letra E, a molécula de água apresenta ligações covalentes apolares. A molécula de água apresenta ligações covalentes polares. Então vamos voltar. O sabão apresenta ligação covalente entre o átomo de oxigênio e o átomo de sódio, errado. B. O ácido carboxílico mostrado apresenta ligações covalentes polares entre o átomo de carbono e o átomo de oxigênio. Resposta letra B. Perfeito? Tudo bem? Então a letra B está perfeita.
Então, as ligações que acontecem no ácido carboxílico, né, ou seja, são ligações covalentes. Isso aqui é o ácido carboxílico, é aquele cara que tem dupla com OH no final, ou OOH no final, você vai ver lá com o Jorginho. O ácido carboxílico mais famoso, né, é o ácido acético, que é o vinagre, que é o ácido etanóico. Ele tem ligações covalentes polares entre o carbono e o oxigênio, perfeito. O oxigênio é mais forte do que o carbono, não é mais forte a ponto de arrancar para formar um composto iônico, mas é mais forte a ponto de ficar mais próximo do elétron. Então, resposta letra B, ok? Tudo bem. Então, sobre ligações químicas, a gente encerra essa revisãozinha. Eu acho que já está o suficiente, já tínhamos feito também na aula anterior. Se você tiver alguma dúvida, depois você me fala. Depois a gente pode discutir mais aí sobre esse assunto dentro de outros conteúdos. Questão número 5, trabalha um pouquinho com a parte de soluções ppm. Cara, o Enem adora essa história de ppm, né? É uma das partes de soluções que eles mais gostam, ppm percentual. Porque envolve muito raciocínio e não precisa de fórmula. Então eles gostam de trabalhar esse assunto e tem muito do cotidiano de ppm, poluição, diesel, né? Ou seja, combustível, a parte de contaminação, acidentes ambientais. Percentual vem para a questão do álcool, bebidas alcoólicas, soro fisiológico, soro glicosado. Então é muito fácil você cobrar isso. Sabe-se que uma pasta de dente convencional apresenta 90 gramas de massa e apresenta uma concentração média de flúor em torno de 130 ppm. Aquele tubinho de pasta de dente, o maiorzinho, é de 90 gramas, por isso que ele está falando isso. Determine a massa de flúor presente nessa pasta de dente. Então, vamos resolver? Então, o que nós temos aqui? Qual é o significado de 130 ppm? Vamos abrir aqui uma telinha para a gente poder fazer. Vamos abrir aqui, né, uma caixinha de texto para a gente poder fazer o seguinte. O que é o ppm? O ppm é parte por milhão. Então, ppm é parte por milhão, certo? Se ele é parte por milhão, significa dizer o quê? Milhão é o 10 à sexta. Então nós temos que gerar uma relação entre as unidades de 10 à sexta. Então o que nós podemos trabalhar para chegar a isso? Nós já falamos sobre isso, só para a gente revisar. O mais utilizado seria miligrama de alguma coisa, certo? Por quilograma disso. Então, por exemplo, pasta de dente e flúor seria então miligrama de flúor por quilograma de creme dental. Vou colocar de pasta, certo? Quando você trabalha com mili não é 10 a menos 3, quilo não é 10 a terceira, você vai chegar a uma relação de 10 a sexta de diferença entre elas. Então você tem aqui 10. Deixa eu abrir essa margenzinha aqui e abrir para baixo também. Você tem uma relação então de 10 a menos 3 barra 10 a terceira, ok? Tudo bem? Então 10 a menos 3 com 10 a terceira, que vai gerar uma relação de 10 a sexta. Uma outra possibilidade também para você de trabalhar ppm seria uma relação de grama de flúor, certo? Para tonelada de creme dental. Você também está fazendo uma relação, né? Então de grama de flúor por tonelada de pasta. De grama para tonelada, você também está gerando uma relação de 10 a sexta no total, né? Por que você está fazendo uma relação de 10 a sexta no total? Porque grama, tonelada é 1 milhão, então também poderia ser o ppm. Então você tem várias possibilidades. Em todas que você relacionar é de algo, né, de algo que você está relacionando para um total.
Então se você falar bem assim, o CO2 no ar atmosférico, ppm, então seria gramas do CO2 para tonelada de ar, miligrama para quilograma, né? Você tem outras possibilidades. A mais utilizada é essa, miligrama por quilograma. Então, se o creme dental tem 130 ppm, um significado seria 130 miligramas de quem? De flúor para 1 kg de pasta de dente. Se o creme dental ele tem 90 gramas, significa dizer que ele tem 0,09 kg, certo? Tem que usar a mesma unidade para cortar quilograma com quilograma, e a minha resposta vai sair em miligrama. Eu achei 130 vezes 0,09, então 11,7 miligramas, né, é a quantidade que eu tenho de flúor nesse creme dental. Perfeito? Tudo bem? Aí se você quiser se transformar para grama, é só você usar o 10 a menos 3. O mili é o 10 a menos 3, eu dividi por 1000. Perfeito? Então assim, tudo vai depender da resposta que ele colocou na prova. Mas se eu, Pires, fosse trabalhar uma questão de ppm, eu trabalharia de miligrama para quilograma. É o mais utilizado em livros de química, na literatura, nas questões, é trabalhar miligrama por quilograma. Tem professor que gosta de trabalhar de grama para tonelada, né? E tem outras formas de você calcular. Cada um aí vai trabalhar do jeito que acha que deve trabalhar. Mas eu prefiro trabalhar miligrama por quilograma, qualquer coisa que falar de ppm, massa, ok? Aqui, outra questão, agora uma questão da Unifesp, né, São Paulo. A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas, devido à toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Dentre os metais pesados, ao chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm, partes por milhão. Ele especifica aí o que é o ppm. Uma amostra de 100 gramas da crosta terrestre contém um valor médio em miligrama de chumbo igual a... São 20 ppm, certo? Então são 20 miligramas de chumbo para 1000 gramas de crosta terrestre, que é 1 quilo, perfeito? Vou colocar aqui do lado, ó. 1 quilograma. 1 quilograma. Perfeito? 1 quilograma são 1000 gramas. Se eu tenho 100 gramas de crosta terrestre, a análise que você está fazendo são de 100 gramas de terra, de crosta terrestre, você tem X. Perfeito? Isso vai te dar, então, resultado final, 2 miligramas. Se você tivesse usado o quilograma aqui, certo? Você poderia colocar aqui 0,1 quilograma, que são 100 gramas. Você tem que usar a mesma unidade aqui desse lado, a mesma unidade vai sair do outro lado. Perfeito? Então eu utilizei aqui miligrama por quilograma. Tudo bem? Que é a mais utilizada dentro da química. Isso foi muito falado naqueles momentos tanto de Brumadinho quanto de Mariana, né? Porque muitos metais pesados ficaram ali na lama do rio, na água do rio. Os dois principais metais pesados mais perigosos são chumbo e mercúrio, né? O cádmio também oferece risco, mas o chumbo e o mercúrio são os dois mais importantes, mais perigosos. Isso foi muito falado, certo? Tudo bem? Então ppm, massa, tá aí. Essa questão aqui, né, de ppm de diesel e tal, já foi cobrado pelo Enem. Ela diz assim: na combustão do diesel, o enxofre é convertido a dióxido de enxofre e é uma das principais causas da chuva ácida. Até o fim de 2013, o diesel S1800, que contém 1.800 ppm de enxofre, era o mais utilizado, né? Então, assim, eles querem abolir esse diesel, né? Então, até o final de 2013, o S1800 era permitido, depois não foi mais. Atualmente o diesel mais vendido é o S500,
quer dizer que tem 500 ppm de enxofre dentro dele, certo? Então essa nomenclatura de S para diesel, ela significa o percentual de enxofre que tem lá dentro, a massa de enxofre que tem lá dentro, ppm de enxofre que tem lá dentro, certo? Então o diesel, por exemplo, dessas caminhonetes mais novas, tem que se usar o diesel S10 ou S50, que tem uma quantidade, uma massa menor de enxofre dentro dele. Já o chamado biodiesel, pessoal, teoricamente ele não tem enxofre, porque ele é feito de quê? Óleo vegetal, óleo de mamona, óleo de soja, óleo de girassol, mais etanol. Ele não tem enxofre. Só que ao longo do tempo o biodiesel era muito caro, inviável e foi misturado com diesel. Então esse biodiesel mais novo, ele tem enxofre porque ele não é só óleo vegetal e etanol, ele leva um pouco de diesel também, ok? Mas tem uma massa muito menor de enxofre. Tudo bem? Então a redução de enxofre por tonelada quando você vai de S1800 para S500 será de... Olha só, vamos lá. Quanto tem de enxofre no S500? Muita gente fez essa questão por dedução. Mas quanto de enxofre tem no S500? No S500 tem 500 miligramas para cada 1 quilo. Certo? Se eu tenho uma tonelada, que são 1000, né? 1 quilo são 1000 gramas. Uma tonelada são 1 milhão de gramas, perfeito? Você vai achar 500 gramas. Aqui seria até melhor você usar, né, a relação grama por tonelada, que já saía direto, mas tudo bem. 500 gramas. Já o diesel S1800, ele tem quanto? Fazendo a mesma conta, ele vai ter 1.800 gramas para cada uma tonelada de diesel. Então é só fazer aqui, o 1.800 tem 1.800 gramas para cada tonelada, o S500 tem 500 gramas, redução de 1.300 gramas. Teve gente que olhou aqui e falou assim, é óbvio, de 1.800 para 500, redução de 1.300. Mas isso foi óbvio porque foi por tonelada. Porque se fosse para 2 toneladas, 3 toneladas, se fosse por litro de diesel que você tivesse que transformar para tonelada usando densidade, né? Mas enfim, uma questãozinha aqui que dava para fazer pela lógica e muita gente deve ter feito isso. Fazendo ela bonitinha, tá aqui, né? S500 tem 500 miligramas para cada 1 quilograma de diesel, perfeito? Para cada uma tonelada de diesel, que são 1000 quilos, que são 1 milhão de gramas, passando tudo para grama, certo? A sua resposta, quando você fez aqui, ela saiu, você cortou 1000 com 1000, ficou esse 1000zinho aqui. Esse 1000zinho aqui, na hora que eu multipliquei, como isso aqui eu passei a 10 a menos 3, certo? Acabou com esse 1000, resposta 500. Ou se você quisesse, 500 gramas estão contidos em a cada uma tonelada, já saía a sua resposta direta, né? Cada uma tonelada, o S500 tem 500 gramas, o S1800 tem 1800 gramas. 1800 menos 500, você vai deixar de lançar 1300 gramas, né, para cada uma tonelada. Fechou? ppm, muita gente tem dúvida, muita gente tem dificuldade. A minha dica para você é fazer miligrama sempre para quilograma. Utilizar sempre miligrama para quilograma, e você ajusta o que foi falado no texto. O texto foi falado em tonelada, foi falado em quilo, né? O que esse texto falou, você ajusta aqui, porque você tem que usar aqui a mesma unidade. Se eu usei grama, grama. Se eu usei quilograma, quilograma, né? Tudo bem? Perfeito. Uma questão que envolve agora o percentual. Percentual, no caso do soro fisiológico, soro glicosado, é um percentual massa-massa. Então a questão diz assim: tem-se um frasco de soro glicosado a 5%, solução aquosa de 5% em massa de glicose, né? Para preparar 2 litros de soro, que são 2 quilos, usando a densidade 1 para 1, quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos em água? Então vamos lá. O título percentual 5%, significa dizer que são 5 gramas de glicose
em cada 100 gramas de soro. Você não pode confundir isso. Porque ppm é uma coisa, percentual é outra. O percentual massa, que a gente está trabalhando aqui, certo? Ou massa-volume, ele é para 100. Percentual é sempre para 100. Então eu tenho 5 gramas para 100 gramas. 5% quer dizer isso. Como é massa, são 100 gramas, 5 gramas para 100 gramas. Se fosse massa-volume, seriam 5 gramas para 100 ml. Perfeito? Porque você teria que... percentual é sempre para 100. Ponto. Aí eu tenho, se eu tenho 2.000 gramas de solução, que são 2 quilos de soro, que são 2 litros de soro, eu vou ter X. X é igual a 100 gramas de glicose. Essa é a massa de glicose que vai ser utilizada. Então lá no soro fisiológico, ele é 0,9%. O que quer dizer isso? Que são 0,9 gramas, ok? Para cada 100 gramas. Perfeito? De soro fisiológico. Quando você fala de bebidas alcoólicas, a gente falou sobre isso. Cerveja é 6% massa. Se for 6% massa, quer dizer que são 6 gramas de etanol para cada 100 gramas de bebida. Massa-volume, quer dizer então que são 6 gramas de etanol para cada 100 ml de bebida. Volume, se são 6 ml de etanol para cada 100 ml de bebida. A questão vai especificar para você qual é a unidade que você vai usar. Perfeito? Em alguns casos muda muito pouco, porque como o maior volume é gerado pela água nessas soluções aquosas, e a água tem uma densidade muito próxima de 1 quando está misturada, né, dentro da bebida alcoólica, do soro fisiológico, essa solução tem uma densidade muito próxima de 1 em função da densidade da água ser 1 grama por ml. Então isso vai mudar muito pouco, mas de qualquer forma tem que se especificar na questão o que você vai utilizar. É um título percentual massa-volume, ok? Quando ele não faz isso, certo? Em algumas vezes você tem que saber, igual no caso da bebida alcoólica, né? Ali, na maior parte das questões você tem que saber que é um percentual massa-volume. Tudo bem? Mas assim, na bebida alcoólica é massa-volume, no soro fisiológico é massa-massa. Mas ele vai te dar alguma dica na questão para você, né, resolver esse tópico. Ok, pessoal? Então assim, os dois assuntos de soluções que eu destacaria para o Enem seria ppm, perfeito? E percentual. Esse título percentual seriam os dois assuntos mais importantes dentro de soluções. Perfeito? Então beleza, é isso aí. Depois a gente continua com o nosso conteúdo, nós temos muita coisa pela frente, é óbvio. Esse mês de junho vai ser assim também, essa é uma tendência. E nós estamos juntos. Precisando de mim, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp e tem meu Instagram. Valeu, pessoal, um abraço para todos. Nós vamos fazer dessa forma, sempre uma aula por semana, mesmo que eu tenha 2 químicas, porque aí essa aula ela rende mais, porque é uma aula que não tem aquelas dúvidas, que não tem aquelas paradas de quadro, né? Enfim, então a gente vai sempre adiantar um conteúdo numa semana, na outra semana a gente adianta outro conteúdo e vai tocando a bola aí, perfeito? Você tem as aulas de manhã também, quem está assistindo com os outros professores, eu não pego essa aula lá, né? Não dou essa aula, mas você tem muitas opções para poder estar trabalhando o seu conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer problema, estou à disposição de vocês e a gente continua juntos aí. Valeu, um abraço para todos, até mais.